Gravação iniciada, presidente. Alô, alô. Então, bom dia, pessoal. Iniciando a nossa sessão de julgamento do dia 2 de dezembro de 2020, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência durante toda a sessão. Nós temos umas sustentações orais previstas aqui para o período da manhã. Eu vou iniciar pelo item 78 da pauta, que é a Unimed Vitória. 79, senhora presidente. Ou 79, é que eu não estou com a pauta aberta aqui, deixa eu pegar aqui. Eu tive que fechar tudo. Então, a gente vai iniciar pelo 79. Fabimar, pode convocar o patrono? Farei a convocação, presidente. Obrigada. Item 79 da pauta, doutora Letícia. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 79 da pauta, doutora Letícia. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigada. Por nada. Bom dia, doutora Letícia. Bom dia, me ouvem bem? Sim, tudo certo. Eu vou pedir para todos gerenciarem a qualidade aí nos 3 pontinhos à direita. Colocar em baixa definição. E nós iniciaremos o julgamento do processo da Unimed Vitória, Cooperativa de Trabalho Médico, item 79 da pauta, de relatoria do Dr. Maurício. O Dr. Maurício fará a leitura do relatório, em seguida a senhora terá 15 minutos para fazer a sustentação oral, e depois o Dr. Maurício faz a leitura do voto e a gente inicia os debates. Eu vou pedir para que todos mantenham os seus microfones desligados durante o tempo que o Dr. Maurício estiver falando. E Dr. Maurício, com a palavra agora. Muito obrigado, senhora presidente. Bom dia aos demais conselheiros. Bom dia, doutora Letícia Fernandes de Barros. Seja bem-vinda. Bem, esse caso, senhores, se trata de um recurso voluntário, está lá as folhas 793 a 801, em que a recorrente sustenta em síntese o seguinte: que sempre apresentou GFIP no prazo legal, dela fazendo constar as obrigações que considera devidas e que são regularmente recolhidas em tempo e valor correto. Diz que não houve intempestividade, nem a imputação nem correção do cálculo ou inexatidão das informações prestadas. Sendo de omissão a imputação de comportamento infrator, de acordo com essa circunstância, deveria ser fixada a multa, o que se admite apenas para argumentar, né? E não no momento em que, recolhendo a dívida, venha a recorrente a efetuar o pagamento da obrigação principal. A decisão, assim, além de vulnerar o direito, desveste qualquer lógica de raciocínio, porque concede à recorrente um direito que nunca poderá exercer. Ao contrário disso, admitindo a retroação da lei mais benéfica ao contribuinte, o fisco terá de efetivar de pronto novos cálculos e aplicar significativa redução do valor do auto de infração.
As supostas contribuições que teriam sido omitidas nas informações da GFIP ainda não se consolidaram, não podendo a recorrente ser penalizada, na verdade é que é apenada, por uma suposta infração que assim só se configurará caso sejam tais contribuições em definitivo consideradas devidas, o que ainda não ocorreu. As multas referentes às obrigações acessórias não devem ser cobradas se as obrigações principais não são devidas. E ao final, folhas 800 e 801 formula os seguintes pedidos. Assim sendo, espere e requer que o julgamento final desse recurso seja feito de forma concomitante com os processos relativos às NFLDs acima discriminadas, a fim de que a insubsistência daquelas possa repercutir neste auto de infração como de direito. Por outro lado, que se admite apenas para argumentar, caso tal não ocorra, o valor deve ser reduzido, não só para limitar-se ao período válido e não alcançado pela decadência, mas também pela redução da multa pela aplicação retroativa da lei. Pede, portanto, requer o julgamento da insubsistência total do auto de infração ora impugnado, ou, se for o caso, regido pelo princípio da eventualidade, sua redução aos limites indicados. A presente questão diz respeito ao auto de infração DEB-CAB 37.097.4280, folhas 2 a 712, que constitui crédito tributário de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, o artigo 32, inciso 4º, parágrafos 3º e 5º da 8.212/91, em fase da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, referente a fatos geradores ocorridos no período de 3 de 2000 a 5 de 2007. A autuação alcançou um montante de R$ 3.513.911,06, e a notificação de 3 de outubro de 2007, folhas 766. Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do relatório fiscal da infração, folhas 28, o seguinte. A empresa deixou de informar em campo próprio da guia de recolhimento do FGTS e informações da Previdência Social, GFIP, o valor das remunerações pagas às cooperativas de trabalho. Os valores correspondentes às bases de cálculo referentes aos serviços prestados pelas cooperativas estão relacionados no anexo de cálculo do auto de infração. Os valores estão relacionados em 6 levantamentos que compõem as bases de cálculo numeradas de 1 a 6. Então, a base de cálculo de levantamento CIN, Cooperativa de Trabalho Profissional de Instrumentação Cirúrgica. Base 2, base de cálculo de levantamento CNT, Cooperativa dos Anestesistas. Base 3, base de cálculo do levantamento Cooperativa de Trabalho e Psicologia. Base 4, Cooperativa Coopertaxi. Base 5, Uniodonto. E base 6, intercâmbio entre Unimedes. O levantamento, base 6, é o referente aos valores pagos a título de intercâmbio entre Unimedes. Esses valores, com a relação das faturas, estão relacionados em 8 anexos correspondentes aos anos 2000, a partir de 3 de 2000 a 2007, até 5 de 2007. O levantamento IN corresponde à notificação fiscal 37.097.431.0. O valor da mão de obra cooperada foi aferida utilizando-se como base de cálculo para a Previdência Social a base de cálculo prevista no artigo 22, inciso 4º da Lei 8.212, o percentual de 30% sobre essa base incide a alíquota aplicada de 15%. As bases 1 a 5 compõem a notificação fiscal 37.097.429.8, e o contribuinte também deixou de registrar em campo próprio da GFIP o valor das remunerações referentes à Previdência Privada, diretores, Previdência Privada, diretores, que compõem a base de cálculo 7. Essa rubrica compõe a notificação fiscal 37.097.430.1. Assim, o contribuinte incorreu em infração ao artigo 32, inciso 4º, parágrafo 5º da Lei 8.212, com redação dada pela Lei 9.528/97. Em ação fiscal anterior foi lavrado contra o contribuinte o auto de infração número 35.491.557.6, por infração também ao artigo 32, inciso 4º, parágrafo 5º da 8.212. O auto de infração foi lavrado na data de 20 de agosto de 2003. Dessa forma, o contribuinte é um infrator reincidente. No entanto, a ocorrência de agravante de reincidência não produz efeitos para a gradação da multa, conforme dispõe o artigo 655, parágrafo 4º da Instrução Normativa da Previdência 3, de 14 de 7 de 2005. Não configurada a circunstância atenuante prevista no artigo 291 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 30.48/99, a correção da infração através da retificação das GFIPs apresentadas deve seguir o que determina o capítulo 5, retificações e informações do Manual GFIP-CFIP.
A situação acima descrita, em tese, configura o crime de sonegação de contribuições previdenciárias previsto no artigo 337-A, inciso 1. Estou só citando, hein? Só citando o relatório. Do Código Penal, com redação dada pela Lei 9983, de 14/7/2000, motivo pelo qual será objeto de representação fiscal para fins penais, com comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis. Consta do processo ainda documentos referentes à tabela contendo as bases de cálculo referidas no relatório, folhas 30 a 33, anexos acerca do histórico dos débitos, folha 46 a 712. A contribuinte apresentou impugnação em 5/11/2007, folhas 744 a 751, alegando que os lançamentos aos quais se vincula o ato de... voltou de novo aqui esse negócio. Vocês me perdoem que eu não sei onde é que eu cliquei aqui. Os lançamentos aos quais se vincula o auto de infração não são devidos. Por essa razão, não há que se falar em validade da cobrança da multa. Parte dos créditos cobrados já foram alcançados pela prescrição e, como obrigação acessória, a sua existência e validade estão subordinadas à existência e validade da obrigação principal. Inexistindo a principal, invalida e inexistente a acessória. A impugnação veio acompanhada de vários documentos, né, relação de notificações fiscais em fase da cooperativa, folha 756, trechos de jurisprudência, 757 e 758, captura da tela do sistema CFIP, 789, e comprovando de declarações das contribuições a recolher à Previdência Social e outras entidades e fundos por FPAs empresa, folha 760. Após foi determinada a diligência para evitar o presente para enviar o presente processo ao notificante para aguardar os pronunciamentos. Nas notificações fiscais, DEBCAB 37.097.431.0 e 37.097.428.8, uma vez que os fatos geradores lançados no presente auto de infração guardam relação com aqueles que constituem objeto de lançamento de débito nas mencionadas NFLDs. Se vocês quiserem olhar, folha 764 e 765. Sobreveio informação, isso do e-processo. Sobreveio informação do auditor fiscal, folha 768, no sentido de que, em atendimento à solicitação supra, informamos que, nesta data, estamos apresentando os novos relatórios fiscais das notificações fiscais de número 37.097.428 e 37.097.431.0. As duas notificações fiscais retornaram em diligência a esta fiscalização. As duas notificações, juntamente com a notificação 37.097.4301, deram origem ao auto de infração 37.097.4280, referente a deixar de informar em GFIP os fatos geradores numerados de base 1 a 7, conforme planilha do auto de infração. Não houve retificação de valores das notificações. Os valores são integralmente ratificados. Os valores do presente auto de infração também são integralmente ratificados. Ainda foi determinada nova diligência para enviar o processo ao CECAT da RF Vitória para intimar a empresa autuada a apresentar documentação comprobatória de sua condição de associada à Central Nacional Unimed, Cooperativa Central, desde a data da propositura da consulta apontada na peça defensiva da notificação fiscal lançamento de débito 37.097.431.0, a fim de que fosse possível evidenciar se a resposta dada à consulente também vincularia a hora recorrente, folhas 772 e 773. A recorrente foi intimada em 10/11/2008, folhas 775 e 777, e com isso foi dado seguimento ao feito. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, no Rio de Janeiro, por meio do acórdão 12.26.307, de 25 de setembro de 2009, tá, as folhas 782 a 788, deu provimento parcial à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido aí na ementa. Né? Vocês podem ver da ementa, a ementa está assim: assunto contribuições sociais previdenciárias, data do fato gerador 26/9/2007, obrigação acessória, omissão de fato gerador, decadência, súmula vinculante 8, multa, aplicação de lei mais benéfica. A empresa é obrigada a informar mensalmente à Receita Federal do Brasil, por intermédio de GFIP, os dados relacionados aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias acessórias relativas às contribuições previdenciárias é de 5 anos e deve ser contado nos termos do artigo 1731 do CTN. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a lei se aplica a fato pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa que a vigente ao tempo de sua prática. Impugnação procedente em parte, crédito tributário mantido em parte, e esse, senhores, é o relatório do essencial. Ok, doutor Maurício, obrigada
passo a palavra para a doutora Letícia, que terá 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Muito obrigada. Ilustres conselheiros, eu vou compartilhar uma apresentação só para nos auxiliar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Por gentileza, está compartilhada? Conseguem vê-la? Está compartilhada, sim. E me ouvem também, né? Perfeitamente. Muito obrigada. Vamos lá, então. Como muito bem relatado, trata-se de uma NFLD, de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, de não informação em GFIP de fatos geradores que foram objeto de autuações em NFLDs de obrigações principais distintas. O valor originário, então, era de 3,5 milhões, e as obrigações principais estavam em 3 NFLDs, sendo 2 delas referentes à contribuição de 15%, aquela hipótese de serviço tomado de cooperativa, de cooperados através de cooperativa de trabalho médico, e uma terceira, que é o lançamento 7, referente à previdência privada de diretores. Foi apresentado em petição ao processo e também junto ao memorial que foi encaminhado aos ilustres julgadores, a demonstração dos documentos novos que demonstram a situação dessas 3 NFLDs de obrigação principal. Isso porque, em se tratando 2 dessas NFLDs de contribuições referentes ao intercâmbio de Unimedes, que é contribuição de 15%, e também a outras contratações de outras cooperativas, e que foram reconhecidas por vício formal como inconstitucionais, inclusive retiradas do ordenamento, nós temos em relação à NFLD 37097-429, dígito 8, a sua anulação em discussão judicial, transitada em julgado em 24 de outubro de 2018, conforme trecho que eu cito aqui, era uma ação anulatória e declaratória, então o dispositivo declara a inconstitucionalidade da contribuição prevista no artigo 22, inciso 4, da 812, né, o que foi introduzido pela 9876, e também expressamente determina a anulação do crédito tributário referente à NFLD 37097-429, dígito 8, uma das 3 obrigações principais cujo reflexo acessório na GFIP é objeto da presente. Então, encontra-se com trânsito em julgado judicial, extinta essa NFLD, já reconhecido, inclusive, pelo extrato do débito junto à própria Receita. O mesmo ocorreu em relação à NFLD 37097-431, dígito 0, extinção da NFLD, nesse caso, se deu ainda por via administrativa, através do acórdão 2403.002.982, transitado em julgado em 2017, onde também foi reconhecido, por reflexo da inconstitucionalidade dos dispositivos, a impossibilidade de tributação dos valores repassados às cooperativas nesse caso. Então, essas 2 NFLDs foram extintas, uma judicialmente e outra administrativamente, ambas já com trânsito em julgado. A NFLD restante, objeto do lançamento 7, de previdência privada de diretores, a de número 37097-430, dígito 1, foi incluída no parcelamento da Lei 11.941. Nessa tela, ela é a última lá. Opa, vamos voltar. É a última NFLD, o parcelamento
ainda em curso, mas já está sendo regularizado normalmente. A decisão de primeira instância reconheceu a decadência, aplicando 173, então apenas nos exatos termos da jurisprudência do Conselho, apenas até o mês de novembro. A questão por não alcançar valor de alçada não é objeto de recurso de ofício, então encontra-se extinta parcialmente, já solidificada essa extinção pela decadência. Determinou também a decisão de primeira instância, aplicação retroativa benéfica da norma posterior que definiu a limitação à multa de 75%, fazendo-se, né, o somatório conjunto das obrigações acessórias e da obrigação principal. Tem-se, portanto, que aplicando essa situação e esses fatos novos ao processo que ora está em julgamento, necessária a exclusão do reflexo da multa por não inclusão em GFIP dos valores referentes aos débitos das NFLDs que já foram extintas, a NFLD 37097-429, dígito 8, e a 37037-431, dígito 0, e em relação à NFLD restante, em relação à qual houve a confissão do débito e inclusão em parcelamento, tendo em vista a também já consolidada determinação de aplicação retroativa e benéfica do dispositivo da 35A da 8.212, portanto, do 44 de 75%, né, da Lei 9.430, a necessidade de se deduzir do reflexo de multa por descumprimento de obrigação acessória em relação à NFLD confessada e parcelada 37097-430, dígito 1, o montante originário da multa de ofício e, portanto, anterior à aplicação dos descontos advindos da inclusão no parcelamento da Lei 11.941, para que seja, então, essa autuação limitada à diferença dos valores para que se alcance a alíquota de 75%, única e exclusivamente em relação ao montante do débito da NFLD 37097-430, dígito 1. São esses os pontos que eu gostaria de estar ressaltando para vocês. Os documentos novos foram apresentados, foram anexados aos autos, juntada via ECAC, e no memorial que foi encaminhado, eu também encaminhei a comprovação desses documentos que eu citei agora e transmiti através da apresentação em PowerPoint. São os pontos que eu gostaria de estar chamando a atenção e agradeço a atenção nesse momento. Obrigada, doutora, pela sustentação oral. Eu vou passar a palavra ao doutor Maurício para fazer a leitura do voto. Muito obrigado, doutora Sheila. Parabéns, doutora Letícia, pela clareza na exposição, na sua sustentação oral. Bem, eu tenho um longo arrazoado sobre a autonomia, por assim dizer, dessas chamadas obrigações acessórias frente às obrigações principais. Entretanto, esse colegiado já formou um entendimento de que nesses casos específicos em que houver a declaração de inconstitucionalidade vou usar fatos geradores aqui, especialmente nesse caso do artigo 22, inciso 4º da 8.212, nós também afastamos as multas do Código de Fundamentação Legal 68. Então, nesse particular, no que se refere aos pagamentos realizados para a cooperativa de trabalhos e aquela contribuição dos 15% que foi declarada inconstitucional, eu voto por afastar, por dar provimento ao recurso nesse particular. Então, nesse particular, dou provimento ao recurso para afastar as obrigações, as multas por descumprimento de obrigações acessórias relativas especificamente a esses pagamentos realizados à cooperativa de trabalho. Agora, no que se refere
a obrigação acessória relativa ao pagamento da previdência dos diretores, esse eu estou mantendo a multa, né? Então, no que se refere a isso, eu nego o provimento ao recurso, não afasto essa multa, né, por descumprimento dessa obrigação acessória. Entretanto, aplico a súmula CARF 119, que é aquela retroatividade benigna das multas relativas a fatos geradores anteriores à vigência da medida provisória 449 de 2008. É como voto, senhores. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João e depois doutora Letícia. Parabéns pelo voto, doutor Maurício, e parabéns à patrona pela sustentação. Eu estou aqui lendo os memoriais. Aliás, parabéns pelos memoriais também, estão muito, muito elucidativos. Mas aqui tem algumas questões que eu queria pontuar, doutor Maurício. Primeiro, com relação à exclusão da base de cálculo da multa, dos valores que estão naquela NFLD que foram decadentes, que constam do acordo número 2403/2982. A patrona tratou disso. Ocorre que, naquela ocasião, o colegiado aplicou a decadência com base no artigo 150, porque havia recolhimentos para o período ainda que parciais. E a regra de decadência para a multa não pode ser do 150, teria que ser do 173. Com isso implica dizer que não é possível excluir todo em face da decadência, não é possível excluir da base de cálculo da multa todos os períodos que foram decaídos lá da obrigação principal. E eu digo quais são. A recorrente teve ciência, isso aqui eu estou lendo nos próprios memoriais do contribuinte, ela teve ciência do lançamento daquela NFLD em 3/10/2007. Isso significa dizer que foram considerados decaídos os períodos até 9 de 2002, pela regra do 150. Se aplicar a regra do 173, não haverá decadência para nenhum período de 2002. Só haverá decadência, como foi em 2007, os períodos até 11 de 2003, pela regra do 2007, do 173. Não sei se eu fiz a conta certa. Veja só, lançamento de 3/10/2007. Não, está decaído 11 de 2002. É isso. É isso mesmo, doutor Paulo? A NFLD, a ciência foi 3/10/2007. Eu não sei se a ciência da NFLD foi a mesma para todos os... Deve ter sido, normalmente, a ciência é junto, para todos os autos de infração, né? Então, aqui eu estou lendo o acórdão da obrigação principal, que diz que foi 3/10/2007. Portanto, todo o ano de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 não estaria decaído pela regra do 173. É isso. Isso porque, pelo 173, começa a contar a decadência em 1º de janeiro do ano seguinte. Os fatos geradores de 2002 começou a contar em 2003. Portanto, decaiu em 2007. Os de 2002. Os de 2001, 12 de 2001 também decaiu em 2007. 11 de 2001 decaiu em 2006. Então, esse já está decaído pela regra do 173. 11 de 2001. Daí para trás está decaído. 11 de 2001. Bom, quanto à questão da cooperativa de trabalho, superada essa questão da decadência, doutor Maurício, quanto à questão da cooperativa de trabalho, eu não abri o processo, não li os autos, também estou aqui olhando só os memoriais. Se eu entendi bem, você está excluindo da base de cálculo os valores pagos da cooperativa de trabalho. Entretanto, aqui a gente está numa situação um pouquinho diferente. Ela é a cooperativa de trabalho.
não se confunde com o caso, por exemplo, de uma empresa que contrata a Unimed, e aí, portanto, contrata a cooperativa de trabalho, e aí esse pagamento exclui da base de cálculo. Não é o pagamento feito pela própria cooperativa de trabalho aos seus cooperados. A não ser que a cooperativa de trabalho, por sua vez, tenha contratado uma outra cooperativa de trabalho. É o caso. É o caso? Sim. Ah, pois não. Os levantamentos aqui, são todos, base 1, cooperativa profissional de instrumentação cirúrgica, ela pagou uma cooperativa de... Profissionais, entendi. Cooperativa dos anestesistas, cooperativa Trabalho e Psicologia, cooperativa Coopertax, cooperativa Uniodonto, e Entendido. tem um intercâmbio entre Unimedes, que também são cooperativas. São cooperativas também. Então são esses mesmo. E quanto à aplicação da súmula 119, para multa mais benéfica, só queria fazer um reparo, em que pese a recorrente tenha solicitado que se aplique aquela multa da obrigação acessória com a principal limitada a 75%, pelo menos foi isso que ela sustentou e é o que está nos memoriais, a aplicação da súmula não é exatamente isso. A aplicação da súmula não é limitada a 75%, porque a multa pode ser menor do que 75% se você aplicar a súmula. Só estou fazendo esse reparo. Portanto, a aplicação da súmula não coaduna exatamente com o pedido. Ela pode ser mais benéfica do que o pedido. Doutor João, o senhor falou a questão da decadência, porque é o que eu entendi, só remanesceria no auto de infração a base 7, que seria a base onde estão os pagamentos a diretores que a própria empresa parcelou a obrigação principal, e quanto a ela não seria o caso da questão da inconstitucionalidade, né? Aqui, olhando a planilha do auto de infração, só começam a existir valores para o auto de infração de obrigação acessória a partir de outubro de 2002. Então, aplicando a regra decadencial do 1731, súmula CAF 148, né? Tem decadência nesse caso? Acho que não, né? Não tem decadência. A decadência seria de 11 de 2001 para trás. Se não tem esse período, não tem decadência. Então, não tem. Está tudo zerado aqui no cálculo do auto de infração, a base 7. A base 7 só começa a ter cálculo de multa em outubro de 2002. Então, pela 173 não tem decadência. Não tem decadência. Então, seria o caso de dar provimento parcial para excluir da base de cálculo da multa os valores pagos a cooperativas de trabalho, né? E a aplicação da súmula CAF número 119. É isso? Como voto. Isso. É excluir da base de cálculo da multa a contribuição prevista no artigo 22, inciso 4º, que aí não causa confusão em relação à atividade da Unimed, né? De ser uma cooperativa, né? Que essa contribuição é justamente os 15% da incidente sobre as notas fiscais, né? Eu tenho só uma dúvida para tirar com a patrona. Como é que está essa decisão? Porque eu vi que a decisão é própria, é da própria Unimed Vitória. Dessa decisão, houve alguma apelação? Em relação à discussão, ao posicionamento judicial, ele já foi transitado em julgado. Há trânsito em julgado judicial de uma das NFLDs e há trânsito administrativo em relação à segunda. Então, uma está transitada judicialmente, a outra administrativamente. Não, a do 22.4 está transitada em julgado? Ambas. São duas. Uma transitada judicialmente, porque perdeu no CARF, e a outra, a própria decisão do CARF já foi favorável, foi posterior ao reconhecimento de constitucionalidade pelo Supremo. Obrigado. Só me permitir também, só para poder esclarecer, o acórdão da decisão de primeira instância, ele aplicou o 173, ele limitou a decadência ao mês 11 de 2001. Então, a decadência que não foi objeto de ofício, que já está solidificada pela decisão da delegacia de julgamento
ela teve os limites do 173 e, portanto, só teve efeitos em relação às duas NFLDs que são de contribuição de 15%, eis que, como muito bem pontuado, a remanescente de previdência privada, os fatos geradores são posteriores a esse período de decadência reconhecido pela delegacia de julgamento através do 173. Muito Obrigada, obrigado. doutora. Eu vou passar a palavra para a doutora Letícia, que está ali esperando um tempão já. Desculpa, Letícia. Não. A minha dúvida era em relação à questão da decadência, porque pelo voto eu não tinha visto esse enfrentamento mais preciso, mas já foi solucionado. Eu aproveito para cumprimentar a doutora Letícia pela didática e alto nível da sustentação oral. Então, podemos colocar em votação? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 79, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo da multa a contribuição prevista no artigo 22, inciso 4º da Lei 8.212 e aplicar a súmula CAF número 119. Deixa eu só anotar seus dados, doutora Letícia. Fez sustentação oral, a patrona Letícia Fernandes de Barros, OAB Minas Gerais, 79562. Exato. Então, doutora, obrigada pela contribuição com a sustentação oral, que foi muito elucidativa, muito clara. As sustentações estão vindo muito bem feitas, com a apresentação, com tudo. Isso demonstra que está sendo bom a questão do virtual. A gente tem percebido que os patronos têm se preparado muito, né, nas sustentações orais, e isso tem ajudado bastante as nossas decisões, né, tem contribuído muito. Então, eu lhe agradeço, e aí a gente encerra a participação. Obrigada também. Perfeito, Obrigada. Uma boa jornada para vocês. Até logo. Obrigada, até logo. Eu vou passar para o item da Letícia, que não é sustentação oral, é só acompanhamento. O da Fernanda são vários itens, e aí o dela é só um item da pauta. Deixa eu ver qual foi o item aqui. É o item, salvo engano, 83, de relatoria da Letícia. Ela só vai fazer o acompanhamento, tá? Em Minerações Brasileiras Reunidas. Fabimar, pode convocar a patrona, por gentileza? Ok, presidente. O item 83. É o patrono, na verdade. Item 83 da pauta, doutor Márcio. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 83 da pauta, doutor Márcio. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Nada. Bom dia, doutor Márcio Henrique. Bom dia, conselheiros. Bom dia. Nós vamos iniciar o julgamento, que o senhor pediu acompanhamento ao processo, o item 83 da pauta, Minerações Brasileiras Reunidas. Isso. De relatoria da doutora Letícia. Eu vou pedir que o senhor gerencie a qualidade desses 3 pontinhos à direita, gerenciar a qualidade e colocar em baixa definição. Ok.
E vou pedir que todos desliguem os microfones. Com a palavra, a doutora Letícia. Bom dia, doutor Márcio. Este recurso voluntário, ele se trata de um lançamento de multa por uma obrigação, violação à obrigação acessória, artigo 30, inciso 1, a linha A. Foi fixada uma pena, a penalidade é fixa, né? E o período é de janeiro de 97 a dezembro de 2006. O lançamento fala que a recorrente deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, contribuições de seus empregados. Bom, na NFLD principal, né, que ela teria deixado de arrecadar essas contribuições, nós estamos tratando, por exemplo, que não teria sido considerada pela recorrente os seguintes salários de contribuição: auxílio crédito, gratificação espontânea, gratificação especial, abono retorno de férias, participação nos resultados, bônus, kit escolar, seguro de vida em grupo. Eu cito o relatório fiscal, inclusive todos os autos de infração que decorreram dessa fiscalização, né, e adiante eu também falo que, face à ocorrência de infrações de fundamentos legais diferentes dessa infração, dentro do período de 5 anos, a recorrente foi considerada reincidente genérica e não foi considerada mais circunstâncias agravantes nem atenuantes. Cito também, doutor, no relatório fiscal, que a multa cabível está prevista nos artigos 92 e 102 da 8.212, né, que ela foi elevada em 2 vezes pela circunstância agravante da reincidência. E o auto de infração, ele foi lavrado em 31 de maio de 2007, tendo a recorrente sido cientificada na mesma data, como prova o documento de folha 1. O acórdão recorrido, ele chegou a reconhecer a decadência para lançamento das contribuições previdenciárias, que essa decadência se opera em 5 anos. Não obstante, não teria efeitos para este lançamento, porque é compreendido por períodos não decaídos, sendo a multa aplicada em seu importe fixo. O recurso voluntário insiste na tese da decadência dos créditos anteriores a dezembro de 2002, pela aplicação do artigo 150, em razão do pagamento parcial e anterior à homologação. Então, eu até transcrevo partes aqui do recurso, da defesa dele, dessa decadência parcial. Ele também fala que a multa é ilegal, a multa aplicada seria ilegal, pois a empresa somente deixou de reter os valores que entende não serem devidos, que seria um verdadeiro contrassenso à pretensão fazendária de penalizar o contribuinte por deixar de reter de terceiros valores que entende indevidos. Sustenta também que somente após uma decisão transitada em julgado é que os valores das contribuições serão reconhecidamente devidos, gerando a obrigação acessória de descontar das remunerações as contribuições de empregados. Que nos termos do artigo 151 do CTN, a exigibilidade do crédito tributário na NFLD geradora da multa encontra-se suspensa, portanto, não passível de cobrança, não podendo ser exigida ou tida como devido, não desconta a retenção de terceiros. E, por fim, que não é justo, razoável ou proporcional que a recorrente arque com 2 multas pelo não pagamento de um tributo que entende indevido e que é objeto de discussão administrativa, implicando em evidente bis in idem, acumulação da multa lançada neste auto de infração com as penalidades aplicadas no bojo da NFLD 37.101.279, dígito 1. Eu conheci do recurso, eu afastei a tese da decadência. Oi? Não, desculpa, eu pensei que ia ter sustentação. Não.
eu afastei a tese da decadência de determinadas competências da multa, ou de sua ilegalidade ou inaplicabilidade. Eu entendo, de acordo com o acórdão recorrido, né, que ao aplicar a súmula vinculante número 8, foi reconhecido o prazo decadencial de 5 anos para o lançamento do crédito tributário relacionado às contribuições previdenciárias, e aclarou na oportunidade que a incidência do Instituto da Decadência no presente caso seria irrelevante, por se tratar de aplicação de multa fixa, bastando, para tanto, ter deixado a recorrente de arrecadar, mediante desconto das remunerações, contribuições de seus empregados de uma única competência. E, no caso, eu transcrevi o acórdão recorrido nesse sentido. Quanto aos demais fundamentos do recurso voluntário, outros sim, sem razão a recorrente. Primeiramente, observo que o lançamento das contribuições previdenciárias que consubstanciam a NFLD 37.101.279.1 por obrigação principal fora julgado procedente, como demonstram as razões que fundamentam o acórdão que eu transcrevi, que está anexada ao PTA. Ressalte-se que, para a incidência da presente multa, é suficiente a procedência de uma única contribuição lançada, eu vou alterar aqui, é dizer, sobre apenas uma base imponível relacionada à obrigação principal. Ademais disso, a obrigação acessória ela é autônoma e independente da ocorrência do fato gerador da obrigação principal. Eu cito o artigo 113 e 115 do CTN, que estabeleceu a distinção entre as obrigações ditas principais e aquelas definidas como acessórias. Enquanto as principais têm relação direta com o fato gerador do tributo, as acessórias têm por objeto prestação positivas ou negativas, e, né, voltadas ao interesse da arrecadação ou da fiscalização. Eu cito, doutor, esses artigos 113 e 115. E também cito o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social, que fala que, uma vez constatada a infração a dispositivo deste regulamento, deverá ser lavrado de imediato o auto de infração, né? Ou seja, não teria nenhuma condição, né, diante da autonomia das obrigações ditas acessórias. Portanto, afigura-se legítimo o lançamento da obrigação acessória, independente do deslinde definitivo do lançamento da obrigação principal, sendo que a inobservância da obrigação acessória nos termos do parágrafo 3º do artigo 113 do CTN constitui-se em hipótese apta a convertê-la em principal relativamente à penalidade pecuniária, pelo que se conclui pela natureza objetiva das autuações decorrentes de descumprimento das prestações calcadas no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. É bem verdade que o resultado definitivo do processo administrativo de lançamento possa vir, eventualmente, a influir no resultado de forma reflexa dessas obrigações acessórias. Todavia, no caso, a recorrente olvidou-se em provar no presente feito a total improcedência do desconto das remunerações de seus empregados. Aliás, o que se infere nos autos é que o lançamento dessas obrigações principais foi julgado procedente, deixando a recorrente provar o contrário até a presente data. Por fim, não se há falar em bis in idem da presente penalidade com a multa aplicada na NFLD 37.101.279, dígito 1, eis que se tratam de penalidades notadamente autônomas, com fundamentos fáticos e jurídicos diversos. Então, meu voto é por negar provimento ao recurso. Ok, doutora Letícia, obrigada. Alguém tem algum questionamento a respeito? Eu vou colocar em votação, então, doutor João. Parabéns pelo voto, doutora Letícia, eu acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho a relatora. Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho.
Então, item 83, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos. Eu coloquei aqui, doutora Letícia, em afastar a decadência, que foi uma questão suscitada, né? E negar provimento ao recurso. Certo? Acompanha o julgamento o patrono Márcio Henrique César Prata, OAB DF 52545. Correto, doutor? Correto. Agradeço a participação. Muito obrigado, presidente, demais conselheiros. Uma boa sessão a todos. Obrigada. Então, vamos para o item da Fernanda, que também tem sustentação oral. Os itens 84 a 88, Comal do Brasil. Fabimar, por gentileza, pode convocar o patrono ou patrona? Farei a convocação, presidente. Tá. Patrono. André Garcia. Itens 84 a 88 da pauta, doutor André. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Itens 84 a 88 da pauta, doutor André. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Bom dia, doutor André. Bom dia. Bem-vindo à nossa turma. Nós iremos iniciar o julgamento dos processos, itens da pauta, né? 84 a 88. O senhor solicitou sustentação oral. São de relatoria da doutora Fernanda. O senhor, em tese, teria direito a mais do que 15 minutos, porque são vários processos para fazer a sustentação oral. Eu não sei como, a doutora Fernanda pode me informar, se todos tratam mais ou menos do mesmo assunto. Sim, todos são pedidos de restituição, alguns casos terão prescrição de 1 mês, alguma coisa assim, mas todos tratam de pedido de restituição, não tratam do mesmo assunto. No caso, a doutora Fernanda vai fazer a leitura do relatório. Em seguida, o senhor tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. Se puder fazer uma reunião dos processos numa sustentação, a gente agradece, porque a gente está um pouquinho atrasado na pauta, mas à medida também que forem surgindo as discussões dos processos, o senhor pode complementar alguma questão a mais do que os 15 minutos, ok? Pode ser? Tá. Então, aí eu vou... Fernanda, qual o item que você vai começar? O primeiro? Primeiro, Sheila. Tá. E aí você vai fazer um resumo de todos eles, ou... Depois eu vou, assim, todos eles, como eu disse, é praticamente a mesma coisa, eu só preciso depois entrar em um a um para ver qual que vai ter prescrição de 1 mês ou não, porque não são períodos distintos. Então, alguns eu mantive a decisão, no sentido de prescrição de 1 mês ou 2 meses, outros não. Então, eu vou precisar abrir de 1 a 1 só para saber isso. Mas todos se tratam do mesmo tema, tá? Então, a doutora Fernanda vai iniciar a leitura do relatório, e depois o senhor tem 15 minutos para fazer a sustentação oral, e em seguida ela faz a leitura do voto. Doutor André, né? Doutor André. Patrono, eu vou tentar ser o mais objetiva possível, que é um pouco meu perfil, mas como o senhor depois só um pouquinho, Fernanda, eu pedi para o pessoal gerenciar a qualidade do vídeo, nos 3 pontinhos, para não ter risco de queda de conexão aí. Certo, já gerenciei aqui, já está na baixa definição. Isso, e aí eu vou pedir para todos desligarem os microfones. Desculpa, doutora Fernanda, com a palavra agora de vez.
E aí, quando o senhor for fazer a sustentação, se tiver algum ponto em que eu deixei passar que o senhor entende importante, o senhor terá toda a liberdade para fazê-lo. Tá? Pois bem, trata-se de pedido de restituição feito pela contribuinte, teve uma manifestação de conformidade, tá, apresentado pela empresa em decorrência do indeferimento do pedido de restituição dos valores excedentes ao devido sobre folha de pagamento, neste caso desse processo, no percentual de 11%, né, das notas fiscais. Foi emitido despacho decisório, indeferindo o pleito da requerente, ela foi cientificada do despacho, apresentou manifestação, alegando, em síntese, que a ausência de documentos comprobatórios do direito à restituição não deveria ocasionar o indeferimento do pedido, que constariam no contrato social no processo, que a nota fiscal X, né, nesse caso aqui a 329, não teria realmente o destaque, nem recolhimento de retenção, razão pela qual apresentaria anexo uma GFIP retificada. Ela solicita que fosse dado provimento a manifestação de conformidade e que fosse autorizado a restituição da retenção dos 11% das notas fiscais pleiteadas. Enfim, a DRJ, analisando o pleito de forma também resumida, manifesta seu entendimento no sentido de que, com relação aos valores retidos pelos contratantes, tá, de serviços da interessada, analisou-se as notas fiscais, verificou-se que o indeferimento do pedido se deu em razão da apresentação de fato deficiente da documentação necessária para análise, bem como a apresentação de nota fiscal sem o devido destaque da retenção e sem a comprovação do recolhimento da contribuição pela empresa tomadora de serviço. Cabe atentar para a prescrição, neste caso aqui, desse processo, prescrição ocorrida relativamente à competência 9 de 2002. A Instrução Normativa 3 de 2005, que vigia na época da interposição do pedido de restituição, ela previa o prazo de restituição de 5 anos contado do efetivo pagamento. Tá? Então, nesse caso aqui, como se refere à competência 9 de 2002, o prazo seria 2 de 10 de 2002 para efetivo pagamento. Tá? Então, em regra, a contagem do prazo prescricional para o pedido de restituição, nesse caso, teria começado em 2 de 10 de 2002, expirando-se em 1 de 10 de 2007. Como o pedido se deu em 30 de 10 de 2007, quando protocolado o pedido pelo contribuinte, a competência apenas 9 de 2002 estava prescrita. A recorrente argue a nulidade, tá, que teria havido um cerceio de defesa, não teria sido resguardado o devido contraditório, que não teria sido intimada de determinadas decisões, realmente assiste razão contribuinte no que se refere à intimação dirigida à requerente quando da análise do processo de restituição. No entanto, posteriormente, tá, ela foi cientificada do despacho decisório, onde foram expostos os motivos do indeferimento do pedido de restituição e foi aberto o prazo de 30 dias, inclusive superior ao previsto no parágrafo único do artigo 226 da Instrução Normativa número 3 de 2005. Então, a concessão desse prazo tanto restituiu o direito de sanear o processo, tá? Tanto que ela assim o fez, juntando diversos documentos de folha 881 e 879, juntou novamente a sua manifestação com o CD, com diversos documentos. No entanto, entende a DRJ que ela deixou de apresentar de forma clara o solicitado demonstrativo de cálculo das contribuições sociais e a devida base de cálculo utilizada. Enfim, foi solicitado isso mais de uma vez, a contribuinte não juntou, tá? Então, não cabe à autoridade julgadora deferir, juntada também, posterior de prova, posto que ela teve diversos momentos, até o momento ela teve diversas oportunidades para juntar também esse solicitado demonstrativo da base de cálculo, né, do cálculo da base. Então, não teria que se postular afronta ao direito de defesa, ou cerceio ao contraditório, ou nulidade do despacho decisório. Com relação à correção procedida no 10 de 2002, tem-se que por si só não seria suficiente também para decidir sobre o direito creditório,
tá? Eis que, como exposto, faltaram documentos solicitados diversas vezes pelos órgãos julgadores para que fosse dado o direito à restituição, inclusive, repito, comprovação de retenção em algumas notas e recolhimento. Então, por esse motivo, foi negado o provimento à manifestação de inconformidade, não foi dado o direito à restituição, e em sede de recurso voluntário, a contribuinte segue sustentando quanto já alegado anteriormente. Esse é o relatório. Doutor, o senhor tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. Tá bom. Bom, doutora Sheila, primeiramente, bom dia, doutora Fernanda, demais conselheiros. Bom, a doutora Fernanda colocou bem, nós temos aqui, são 5 processos que serão julgados, eu até pretendo realmente fazer uma só sustentação oral para os 5, porque a origem desses créditos e o caminho processual que se tomou até aqui, e principalmente o despacho decisório, é muito próximo, ou na verdade são absolutamente semelhantes, com exceção da questão da prescrição em um ou outro processo, no caso aqui são 2 processos que envolvem a alegação de prescrição, mas o tema de fundo, a origem dos créditos e o motivo da sustentação oral é somente um, na verdade, trazer ao conhecimento dos senhores esse contexto fático processual até aqui e, principalmente, o contexto fático em relação a 2 processos que não estão em julgamento mais aqui, mas 2 processos dessa mesma leva de reapurações que a Comal fez lá em 2007, que ensejou os pedidos de restituição, e que foram concluídos também após um despacho decisório idêntico, mas foram concluídos com o reconhecimento da maior parte do crédito pleiteado, justamente em razão do motivo que eu trago aqui na sustentação oral para os senhores. Qual que é o contexto que ensejou esses pedidos de restituição? Bom, a Comal, ela havia apurado e recolhido as contribuições previdenciárias do período de 2002 até 2007, fez um primeiro cálculo, declarou na sua GFIP, fez o recolhimento da forma que entendia correta. E quando, lá em 2007, ela fez uma reapuração, ela percebeu que havia, um dos grandes motivos desse recálculo, é que ela havia alocado de forma incorreta as retenções que ela sofreu ao prestar serviços. O que aconteceu? Ela havia alocado para estabelecimentos diversos, diferentes do que de fato deveria ter sido feita a retenção. E ela, então, fez essa reapuração para alocar, sofri a retenção do estabelecimento matriz, ela alocou essa retenção no estabelecimento matriz. Essa retenção, na verdade, foi no estabelecimento da filial 3, e isso tinha sido feito de forma errada no primeiro momento. Então, ela corrigiu essa alocação das retenções por estabelecimento, e isso ensejou o recolhimento a maior em um recolhimento maior da contribuição para determinados estabelecimentos e uma retenção, um saldo de retenção em outros estabelecimentos. E lá em 2007, então, ela fez, no total foram 16 pedidos de restituição, justamente em razão das competências. Ela fez, então, 16 pedidos de restituição, 8 em relação a saldo de retenção, 8 em relação a recolhimento a maior. E é nesse contexto que se inserem, portanto, os 5 processos que estão em julgamentos aqui. Nós temos aqui processos que são referentes a saldos de retenção de determinadas competências, e também temos processos aqui que são de recolhimento a maior para outras competências. Colocado esse contexto, a Receita, então, foi analisar todos esses processos, 16 pedidos de restituição, e em todos eles, sem exceção, a Receita apontou alguns problemas, principalmente a insuficiência de documentação, e principalmente a insuficiência de documentação específica. Então, por exemplo, ela apontava, você não trouxe a nota fiscal XYZ,
Então, ela fazia uma relação de 10, 15, 20, às vezes, teve casos que foram 2 notas fiscais faltantes, e indicou outra documentação faltante. A empresa apresentou a folha de pagamentos, mas a fiscalização, você não trouxe a folha por estabelecimento / competência, enfim, ela trouxe alguns problemas, e naquele momento, lá em 2007, em razão desses problemas, a Receita indeferiu totalmente o direito creditório, totalmente, ou seja, ela não, ela, ao invés de glosar, você não apresentou a nota fiscal número tal, que comprova a retenção em relação a ela, ao invés de glosar essa nota, a contribuição em relação a essa nota, não, ela indeferiu totalmente o direito creditório pleiteado. E, portanto, a empresa apresentou, à época, a manifestação de conformidade, trouxe a complementação da documentação em todos esses processos, trouxe a folha da forma que a fiscalização entendia que seria necessária, trouxe a complementação de notas fiscais em outros casos, e, portanto, chegou-se na DRJ dessa maneira. Nos casos em análise, como a doutora Fernanda colocou em relação ao primeiro relatório, a DRJ manteve, em todos esses 5 processos que estão sendo analisados aqui, a DRJ manteve um indeferimento original. Mas aí eu quero destacar para os senhores, e me permitem compartilhar a tela rapidamente, eu quero destacar para os senhores, deixa eu só clicar aqui, eu quero destacar para os senhores o que aconteceu em 2 desses processos. Tá? No primeiro deles, é um processo de final 2007-61, da mesma, como eu disse, da mesma leva, que inclusive da mesma competência desse primeiro caso, setembro a dezembro de 2002, com o 13º, a turma da DRJ, ou seja, ainda em 2010, a turma da DRJ concluiu por baixar os autos em diligência justamente em razão, e aqui está a conclusão da DRJ, justamente em razão de toda essa documentação, da vasta documentação que a empresa apresentou, tanto no pedido de restituição, quanto juntamente com a manifestação de inconformidade. Então, a turma da DRJ baixou em diligência. E, como esperado, e que me permitam só chegar no novo despacho decisório, como esperado, o mesmo fiscal, e aqui é muito importante que se diga isso, o mesmo fiscal entendeu possível, nesse segundo momento, ao baixar em diligência, reconhecer grande parte do direito creditório. Aqui está o novo despacho decisório desse processo 2007-61, em que o fiscal fez o que a empresa entendia que seria o correto. Você não encontrou as notas fiscais tais? Glose essas notas. E o que o fiscal fez no fim das contas? Ele reconheceu de um total de 800 mil, um crédito de 850 mil pleiteado, ele reconheceu 617 mil reais e glosou aquilo que ele entendeu, ou que estava prescrito, ou que não tinha comprovação. Justamente aqui, ele fez esse juízo de excluir o que estava prescrito, excluir o que não tinha comprovação, mas ele conseguiu, a partir da documentação apresentada no processo, quantificar o direito creditório e como eu disse, reconheceu o direito aqui de mais de 600 mil reais, cerca de 80%, 85% do crédito pleiteado. O mesmo aconteceu no outro processo dessa mesma leva. Aqui nós já estamos falando da competência de 2003. É um processo de final 2007, 37. Da mesma forma, a turma da DRJ determinou que os autos fossem baixados em diligência justamente para que a Receita fizesse análise de toda a documentação, essa linha B deixa claro aqui, de toda a documentação apresentada pelo contribuinte, e, conforme a linha C, com base nesses esclarecimentos, que a DRF retificasse o despacho decisório emitido e quantificasse o montante a ser restituído. Neste caso aqui, um total pleiteado de 372 mil reais, quando a Receita Federal efetivamente analisou a documentação apresentada no processo, a vasta documentação apresentada no processo, e glosou aqueles casos que entendia não haver comprovação, a Receita Federal concluiu, no valor pleiteado de 372 mil reais, a Receita Federal concluiu por reconhecer 370 mil reais.
E aqui está o mesmo fiscal, ou seja, se no primeiro momento R$323 mil ele deferiu totalmente, nesse segundo caso 47 mil, totalizando R$370 mil, e indeferiu R$1.000, que entendeu não era o caso de restituição. Portanto, deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui agora e voltar para a sessão. Portanto, o que aconteceu nesses dois casos que eu estou citando é o que aconteceu até aqui nos 5 casos em análise. A Receita Federal, ela simplesmente não examinou a documentação, a vasta documentação comprobatória do crédito. Ela não examinou. Ela pôs alguns problemas lá atrás, indicou algumas notas fiscais que não estariam comprovadas, indicou alguns outros problemas, e ao invés de quantificar o crédito, tirando esses problemas vislumbrados, ela indeferiu a totalidade. E essa mesma Receita Federal, quando instada pela DRJ, cumpriu a diligência e examinou efetivamente essa documentação, a grande parte do crédito pleiteado foi reconhecido. Portanto, o que eu peço aqui, senhores conselheiros, é que se dê aos 5 processos que nós estamos analisando, claro, com respeito à decisão da doutora Fernanda em relação à prescrição, que ela comentou ali, o que ela decidiu. A prescrição eu falo daqui a pouco, mas o que eu peço aqui em relação a esses 5 processos é que se determine a Receita Federal que examine essa documentação. Houve um terceiro processo, eu não estou colocando aqui, porque são esses 2 processos, eles coincidem o período aqui, né? Um caso é saldo de retenção, outro caso é o pedido de pagamento maior, mas houve um terceiro processo que o próprio CARF, em 2016, esse processo, ele chegou no CARF, esses outros 2 nem chegaram, foi reconhecido o direito creditório, a empresa concordou com aqueles valores. E houve um terceiro caso que chegou no CARF, e o CARF anulou a decisão, o despacho decisório, e determinou também que essa documentação fosse examinada. E lá também houve o reconhecimento de 90% do crédito, e, portanto, a conclusão a que se chega é que, em relação a todo esse período de reapuração, de 2002 até 2007, onde se fez essa reapuração, existe documentação comprobatória. O que aconteceu é que a Receita se negou a analisá-la. E o que eu peço aqui é que se dê aos casos ora analisados o mesmo fim que foi dado para esses outros 3 processos que eu cito. Ou seja, que se determine que a Receita analise esses processos, que haja ou uma baixa em diligência para que isso seja feito, ou se faça como no caso que o CARF decidiu em 2016, que se dê provimento ao recurso para anular o despacho decisório e para que outro seja proferido com base na documentação. Caso isso seja negado, o que se estará negando efetivamente é a própria verdade material. O que se estará negando é a impossibilidade, a negativa de um direito do contribuinte sem que sua documentação comprobatória do crédito tenha sido efetivamente examinada. Portanto, com base principalmente nessas 3 decisões que eu citei aqui, que eu peço essa baixa diligência ou a nulidade do despacho decisório com o exame efetivo dessa documentação. Em relação à prescrição, são só 2 processos que têm esse ponto. A doutora Fernanda comentou aqui do período de setembro de 2002, nesse caso específico. O pedido foi feito dentro ali da competência do período, né, de outubro de 2007. E, na verdade, também, naquela época, vigia-se o entendimento até do STJ, em 2007, de que o direito de restituição, ele se contava 5 anos a partir da homologação daquela competência. Então, portanto, o contribuinte fez também esse pedido com muito mais tranquilidade, porque considerou, com base no entendimento tranquilo do STJ à época, sabemos que esse entendimento foi reformado pelo STF em 2009, mas quando feito o pedido, entendia-se que o período seria de 10 anos, contado, né, da homologação, 5 mais 5, e não de 5 anos. Essas são as considerações que eu tenho. O que eu efetivamente peço é
a análise dessa documentação, dessa vasta documentação que foi apresentada, e que pelo menos se oportunize ao contribuinte que o seu crédito seja quantificado. E caso se entenda que a documentação não suporta a totalidade do crédito, que isso seja efetivamente dito pela DRF, né, e não que seja totalmente indeferido um crédito com argumentos formais e sem a efetiva análise da documentação. São essas considerações para todos os casos. Eu me coloco à disposição para a discussão de um ou outro processo especificamente, caso surja essa discussão aqui no processo, e pugno pelo provimento dos recursos voluntários em todos esses casos, em razão da exposição que fiz aqui. Muito obrigado, doutora Fernanda, doutora Sheila, e de novo me coloco à disposição. Obrigada, doutor. Doutora Fernanda, com a palavra. Pois bem, sendo muito breve, em todos eles, realmente, eu havia rejeitado o pedido de nulidade, tá? Por entender que o direito ao contraditório, à defesa, ele foi resguardado. Em todos eles, eu tinha negado provimento. Mas eu realmente... Eu quero só checar, doutor André, aqui, vou abrir rapidamente o processo, se em algum deles não teve retorno de diligência. Se nesses 5 que eu estou julgando aqui, nenhum deles. Eu acho que não, né? Enfim, porque eu tive vários processos também que retornaram diligência. Desculpa, doutora Fernanda, mas não, em nenhum deles houve. Nesses 5 casos, a DRJ negou o provimento, a manifestação de conformidade, sem oportunizar, sem ter determinado a baixa diligência. Então, em nenhum desses casos houve diligência determinada pela DRJ, não houve também no CARF, é o primeiro julgamento, não houve julgamento anterior no CARF, então não houve baixa em diligência desses processos. Então, obrigada pelo esclarecimento. Então, Sheila, eu realmente, devido a esse fato, que por mim era desconhecido desses outros processos em que foram baixadas diligências e que foi reconhecido quase a totalidade do direito creditório quando foi devidamente analisada a documentação, tá? Eu realmente tendo a mudar meu voto no sentido de, em que pese eu ter uma ampla resistência à diligência, até por uma simples questão de economia processual, de estender o processo até pelo próprio contribuinte, por um prejuízo do próprio contribuinte, mas eu estou entendendo que nesses casos, nos processos em que houve uma posterior diligência para análise cuidadosa da documentação, houve o reconhecimento da quase totalidade do direito creditório. Então, eu queria saber se algum de vossas senhorias tem alguma objeção em retornar esses processos para diligência para que seja analisada a documentação. Tem realmente uma afirmativa da DRJ em todos os relatórios de que foi solicitado ao contribuinte que fosse feita um demonstrativo, né? Eu não sei se foi o caso da Comal, mas, enfim, eu já trabalhei também em empresas em que a gente contrata um serviço de consultoria, auditoria de algum especializado para fazer a revisão de contribuição social, de PIS, COFINS, enfim, o recolhimento, né? Revisão dos cálculos. A gente contrata um especialista quando está na empresa e faz a revisão e muitas vezes gera crédito, restituição ou pagamento a menor, enfim, a gente tenta corrigir de livre, espontânea vontade, denúncia espontânea, a gente tenta fazer a correção de todos esses cálculos. Mas aí, no momento em que eu estava ainda em empresa e fiz esse tipo de trabalho, a gente juntava toda a documentação feita pela consultoria contratada, né, para dar respaldo ao cálculo que a gente chegou. E a única coisa que eu tinha entendido aqui é que realmente tinha sido solicitado isso, a Comal, que fosse apresentado em linguagem cotidiana, um demonstrativo, né, uma memória de cálculo, para que demonstrasse como chegou aqueles valores. E creio eu, salvo engano, me corrija se eu estiver equivocada, que não foi juntado isso ao processo. Então, esse foi um dos motivos, né, de argumentação de falta de documentação
documentação deficiente, argumentado até em sede da RJ também, falou, olha, foi solicitado isso algumas vezes, realmente pontuou por amostragem, em todos os 5 processos que eu analisei, não teve, assim, realmente por amostragem, ó, vimos que tais notas de tais CNPJs não teve retenção, ou então não teve destaque, ou comprovação de recolhimento, no caso dos 11%, em outros casos, a própria memória de cálculo, então, realmente, por esses motivos que eu tinha mantido o negar provimento. Mas entendo pelos fatos expostos aqui pelo patrono que não seria nenhum prejuízo, muito pelo contrário, seria até resguardar o direito do contribuinte que fossem retornados os autos para análise minuciosa, tendo em vista que, como dito, em outros processos foi reconhecida a totalidade. Queria saber se alguém tem alguma objeção, alguma colocação nesse sentido, doutor João Maurício, PC, Sheila. Doutor João. Doutora Fernanda, eu li seu voto, e li também o acordo da DRJ. Muito bem, a senhora está pretendendo retornar os autos para que a autoridade preparadora faça exatamente o quê? Porque a gente não pode determinar uma diligência como solicitado da tribuna para que analise os documentos, porque em tese isso já foi feito, porque já há um despacho decisório resultante da análise dos documentos, ainda que haja um inconformismo do recorrente. Então, a gente tem que encontrar um vício na análise para que a gente possa pedir que corrija o vício. A diligência tem que ser específica. Eu entendo, eu não vou, eu vou concordar com a senhora se a senhora entender, ou qualquer outro conselheiro entender, que precisa fazer uma diligência para dar maior supedâneo ao julgamento. Não há nenhum problema. Só que a diligência vai ter que ser específica, dizer, olha, qual resultado a gente quer que a autoridade preparadora nos forneça para que a gente julgue o processo. Meu receio, na verdade, não foi vício não, viu, João? Sendo muito objetiva e clara como eu sou, vou dizer em palavras retas o que eu acho que foi superficial. Pelo que, de fato, Lino, se você abrir meus 5 votos, em todos eles eu trago menções de amostras que foram feitas. Por exemplo, notas tais, sei lá, de um montante de, sei lá, 500 notas, em 3, 4, nas notas tais não teve destaque nem retenção. Aí eu pergunto, refletindo aqui na tribuna, será que a falta de destaque e retenção nas notas tais realmente é justificativa para rejeitar todo o crédito? Ou seria? É justificativa, sim. Se não houver retenção destacada. Em 5 notas eu vou rejeitar 500? Porque é o seguinte, o pedido de restituição, quando você faz o pedido, como que passou a funcionar a restituição a partir do PERDECOMP? O contribuinte pode apresentar o pedido do jeito que ele quiser, pode até inventar um pedido, não há problema nenhum, e apresentar, isso aí tem 5 anos para ser homologado. Se não for homologado, tacitamente será concedida a restituição. É o ônus do fisco homologado, no prazo de 5 anos. Entretanto, a documentação que comprove o indébito tem que ser apresentada junto com o pedido, ou ser apresentado no momento da revisão do pedido, se o fiscal intimá-lo a apresentar, que é o mais comum. Mas pode ser apresentado em alguns casos diante do pedido, quando é o caso, por exemplo, de pagamento a maior ou indevido. A não apresentação completa da documentação em que se funde aquele pedido, daquele valor, aquele pedido feito, implica o indeferimento total do pedido. Não foi isso que eu falei, não, João. Minha pergunta foi a seguinte, vamos supor que tenha sido juntado 100 notas, certo? Sim. E algumas delas não têm retenção. Não é isso? Documentação incompleta. Não pode a autoridade fiscal, na análise do pedido de restituição, não pode, por vedação legal, refazer o pedido de restituição do contribuinte. Então, veja só, a legislação que deu um prazo para que o pedido de restituição seja tacitamente homologado, ou seja,
Até um crédito inexistente pode ser restituído, se o fisco não homologar no prazo de 5 anos. Também, por outro lado, exige, olha, o pedido feito tem que estar completo, senão o pedido todo é indeferido. Isso significaria dizer que, só para eu fechar meu racional, porque eu estou vendo que você quer falar também, só para fechar meu racional, eu queria só ver se minha conclusão está correta. Isso quer dizer que, se eu formular um pedido de restituição com 100 notas fiscais e todas elas teve destaque à retenção, isso significa dizer que eu teria, no crédito pleiteado de 80 mil, eu teria direito, claro, a 70, porém duas delas não foi comprovada a retenção, o destaque e o recolhimento, ou seja, dos 80 eu teria direito a 70, certo? Mas nessas duas não teve, então significa que está incompleto, não vou analisar. Você não tem direito aos 70, tem direito a zero, a rosca. Não é direito, não. Não é isso que você analisa no pedido de restituição. Não, o pedido de restituição está me falando que, bom, esse pedido aqui, ele vai ser negado porque está incompleto, porque você demonstrou 70, mas se você não tem direito, você não vai ter direito a 70, tem direito a zero. Ao contrário do que disse o patrono da tribuna, fez correto o auditor, porque ele não poderia deferir o pedido parcial, é isso que eu estou dizendo. No âmbito do contencioso, disse o patrono que no caso do outro processo, aí até foi o mesmo auditor, que aí já no âmbito do contencioso fez lá a diligência e, atendendo ao pedido de diligência, distinguiu ali qual que era o que tinha, por exemplo, o que teria retenção e o que não teria retenção, e mensurou qual seria o valor do indébito. Mas veja que neste momento ele não está mais investido da função lançadora que determina o indébito lá quando analisa o pedido de restituição, porque lá ele não pode deferir parcialmente. Lá ele tem que deferir o pedido integral ou indeferir. Ele não tem a opção de mensurar o direito do contribuinte naquele momento. E aí qual é o procedimento que tem que ser feito? É indeferir? Indeferir. Não, lá naquele momento o procedimento era indeferir, sim. E aí depois, para o contribuinte... Aí, inconformado com o indeferimento, o que diz a legislação? O contribuinte apresenta essa manifestação de inconformidade, como fez, junta os seus elementos para comprovar que ele tem algum direito creditório, como fez. A autoridade julgadora pode, e aí sim, a autoridade julgadora pode fazer o que a autoridade lançadora não poderia, que é avaliar o direito creditório. Agora já está prescrito. Esse é o ponto. Parece que está prescrito. Eu olhei aqui no seu... Tudo. Eu só abri um voto seu, não abri todos os processos. Tudo. Mas... 2002, 2003. Se ele fizer um novo agora, perdeu todo o direito. Qual foi o pedido de restituição? Patrono, você poderia informar qual foi o ano do pedido de restituição? O pedido foi em 2007. Após 2005? Então já não se aplicaria mais a regra do 10+10, né? Não, tudo está prescrito. Por isso, inclusive, que eu reconheci a prescrição por alguns meses. Porque todos foram feitos após 2007. E se referem aos anos 2002, 2003, 2004 e 2005. Então, assim, se por acaso a gente aqui negar provimento, ele vai ter todo o crédito dele prescrito, ele vai perder tudo. Sim. Porque a súmula, doutora, só um minutinho, doutora Sheila, a súmula CARF número 99, que é vinculante, inclusive vinculante para a Receita, que foi assinada pelo ministro, não só o CARF, diz que o pedido de restituição pleiteado depois de 9 de julho de 2005, parece que é o caso, não se aplica... Sim, não se aplicaria a regra do 5+5, que é a regra da prescrição após a homologação. Ela só se aplica para os pedidos feitos antes de 9 de junho de 2005. Então, acho que a gente está chovendo no molhado, né? Se está tudo prescrito... Posso fazer só um comentário? Sim, doutor, pode. Não está tudo prescrito. Os pedidos foram feitos em 2007, todos eles dentro do prazo prescricional. A dúvida da prescrição se refere à competência de 9 de setembro de 2002 e agosto de 2002. Só esses períodos que está em dúvida da prescrição. E agora se fosse fazer hoje novamente, se fosse negar para fazer hoje, tudo estaria prescrito, ele perderia tudo. Estou querendo dizer.
Não, desculpa, eu achei que todos os períodos estavam contidos na regra do 10 mais 10, doutor. É uma parte dos períodos. Vamos ouvir os outros colegas para ver se a gente evolui na discussão. O doutor Paulo pediu a palavra, doutor Kleber, não sei se foi a doutora Letícia antes. Doutor Paulo, vamos lá, que o doutor Paulo eu vi que foi o primeiro. Wesley, coloca no silencioso o microfone. Doutor Paulo, liga o microfone. Ok. Bom, diante da possibilidade de se converter o julgamento em diligência em face dos argumentos trazidos pelo patrono, eu entendo que precisaria ser feita uma análise que ainda não foi feita e que não comporta ser feita no momento da sessão, entendeu? Eu tenho a proposta de pedir vista desse processo, para que essa análise possa ser feita detidamente em todos esses processos. Eu vi que nesse processo específico, o contribuinte teria deixado de apresentar alguns poucos documentos que a autoridade preparadora, que a autoridade competente para decidir acerca do pedido de restituição reputou imprescindíveis. Contudo, o contribuinte sequer foi intimado a apresentar tais documentos. Então, eu teria que ver se na impugnação esses documentos vieram aos autos. E se vieram aos autos, seria o caso de baixar em diligência para verificar, para que seja analisado. Agora, eu acho que é conveniente fazer isso detidamente, calmamente, entendeu? Não vejo como a gente produzir esse juízo nas próximas 2 ou 3 horas, entendeu? Teria que analisar esse processo todos novamente com esse enfoque agora. Por isso eu proponho uma questão de ordem de pedir vista. Talvez... Pode ser vista coletiva. Tá? Isso, vista coletiva. Doutora Letícia e depois doutor Kleber. Não, uma breve ponderação, em especial no que o doutor João explanou, eu divirjo um ponto do ônus quase diabólico ao contribuinte, de no momento do pedido de restituição não errar em nada. Tem que juntar tudo, eu tenho que... nós estamos no âmbito de um processo administrativo, inclusive nesse início, a fiscalização a todo momento pede um documento, pede outro, que por evidente não foram contemplados no pedido inicial. Então, eu não vejo como tão fixa essa delimitação do ingresso do pedido de restituição. Eu não vejo tão engessado, porque, para mim, seria, assim, um ônus realmente muito complicado de não errar inicialmente, de não deixar faltar um documento. Então, assim, eu concordo com o Paulo, da vista coletiva, porque eu também tendo sempre a que esse processo vá à diligência, para que seja construída com base nas provas do processo, que no momento atual, todos os pedidos do recorrente estão contemplados por documento, esses documentos estão claros, enfim, que bom, então, assim, que parece-me que o processo vai se encaminhar por essa vista coletiva. Doutor Kleber. Em primeiro lugar, estamos fazendo, houve aí uma certa confusão com questão da declaração de compensação, é só ela que tem 5 anos para homologar, a DECOMP, não pedir de restituição, pode ficar 1000 anos aí pendente, né? Em segundo lugar, o PERDECOMP, ele é automático, o PERDECOMP não tem pedido de documento, né? Ele faz a análise do crédito da pessoa, ele vai lá no conta corrente, encontra lá o valor recolhido a maior, o valor da retenção que está sobrando, e restitui. A pedido de documento é quando ele é baixado, né? E o auditor, por exemplo, se não houver a retenção, o código de retenção, ele pode pedir a nota fiscal com destaque que supre, né? Não sei se esse é o caso, mas eu estava pensando também exatamente o que o PC falou, mas eu estava pensando em pedir a vista, eu mesmo, né? Para fazer essa análise, porque eu trabalhei muitos anos nessa área. Perfeito, doutor Kleber, eu acho que achamos a pessoa. Perfeito.
Para mim também tá ótimo, porque assim... porque eu fico pensando em como iríamos direcionar uma diligência. Eu acho que a diligência... Para rever, Sheila, porque eu acho que foi superficial. Como eu disse, assim, eu sei exatamente, se você me perguntar aqui, eu sei de qual, porque eu vi todos os processos, eu sei de qual exatamente quais documentos que estão faltando. Basicamente, a tal da memória de cálculo que a DRJ falou, ratificou várias vezes, cujo nome está aqui, eu pintei de amarelo, inclusive, todos os meus votos eu pintei de amarelo, que era mais importante, é a tal da demonstrativo de cálculo das contribuições sociais e base de cálculo utilizada. É isso. Tá? Isso foi basicamente o que ela solicitou e que não foi, argumentou que não foi juntado. Memória de cálculo, tá? De como se chegou ao novo suposto direito creditório. Você vê, e no caso desse processo, isso sequer é fundamento da negativa do direito creditório, entendeu? Esse foi o principal. Mas não é fundamento do despacho decisório, entendeu? Então, assim, esse foi o principal motivo colocado pela DRJ. Eu pintei de amarelo nos meus relatórios e pintei de amarelo nos meus votos também, porque esse foi o principal motivo. E, como dito também, isso aí também eu sei de qual, porque eu olhei muito processo também. O que foi colocado foi, tais notas ela colocou por amostragem em cada um dos processos que tal nota X ou Y do universo de notas, nota tal ou tal, não estava com destaque ou retenção. Teve um que, se não me engano, foi esse, que foi da Ford, que teve da Ford, doutor? Não sei se esse teve prestação de serviço para a Ford. Tem um desses processos que sim, que envolve prestação para a Ford. Pronto, então no que tem da Ford, falou, olha, as notas fiscais da Ford, tais, porque tiveram diversas notas fiscais da Ford, todas estavam ok, assim, 90% estavam ok, mas as notas tais não estavam ok, porque não tinham destaque, ou não tinha retenção, ou comprovação do recolhimento. Então, eu de concordar com a Letícia aqui, que realmente eu acho meio diabólico isso, em que pese... Meu primeiro posicionamento tenha sido negar provimento, porque realmente eu tinha entendido que tinha sido analisado, mas agora, com a notícia do patrão de que nos outros processos, quando foi devidamente analisado, foi reconhecido o direito quase que total, a princípio seria converter em diligência, mas já que o PC deu essa sugestão e o Kleber tem um vasto conhecimento aí nesse tipo de análise de documentação, eu acho que também não vai ter nenhum prejuízo converter em vista coletiva, e aí, se for o caso, depois uma proposta de diligência ou quem sabe dar ou negar provimento ao recurso, mas eu acho que é uma boa solução. Mas eu só queria colocar que eu sei quais são os documentos. Os documentos são esses que eu estou falando. E o principal é a tal da memória de cálculo. Se eu puder, só um último comentário, só em relação à diligência, que a doutora Fernanda comentou, foi justamente, como eu comentei, a DRJ fez essa diligência e determinou a quantificação do crédito a partir da documentação. Eu acho que é uma proposta de diligência futura, né, hoje eu estou vendo que está caminhando pela vista, seria da quantificação a partir da documentação constante dos autos. Porque se no primeiro momento não foi possível quantificar, a Receita não quis quantificar, no segundo momento ela pôde quantificar. Ela conseguiu, a partir da mesma documentação, ela pôde quantificar. Ou seja, quantificar é possível. A Receita não quis fazer isso no primeiro momento. A diligência seria, o que eu pensei, quando eu peço a diligência, é nessa quantificação que é possível de fazer, porque a Receita já fez em outros casos. Mas só essa consideração complementar. Muito obrigado. Doutor João. O senhor pediu a palavra? Não, doutor Clécio, tem razão, eu estou lendo aqui na 9430, parágrafo 2º, só se aplica a homologação tácita para compensação. Obrigado. Eu proponho... Deixa eu só falar com a doutora Letícia, que eu estava me referindo à análise do pedido lá. Não quer dizer que ele não tem o direito pode ser decidido no contencioso, estou dizendo que a autoridade lá é limitada. É só isso que eu estou dizendo, não é que ele não tem o direito. Então, eu teria que iniciar a votação, se for uma vista individual, eu tenho que iniciar a votação até o doutor Kleber. Eu proponho que a gente inicie a votação pelo conhecimento. Iniciada a votação pelo conhecimento, a gente vota por conhecer ou não do recurso, e aí, até chegar no doutor Kleber, sai em vista.
Só uma parte aqui, essa documentação que estão solicitando aí é para determinar a base de cálculo da empresa, para saber se ela recolheu corretamente a do mês. Então, aí sim poder restituir o que é mais. É para determinar se ela recolheu correto. Mas isso não é ligado à restituição em si. Mas vamos lá, então. É para saber se ela tem débitos, né? Para ter direito a restituir, né? E naquele mês está no bojo do pedido de restituição. É uma fiscalização, né? Para saber se ela está recolhendo correto. Então, recolheu a maior ou mais naquele período. Certo. Então, Fernanda, você vai colocar seu voto como negar provimento ou converter em diligência? Converter em diligência. Eu tenho que registrar aqui. Converter em diligência. Para determinar a quantificação do crédito solicitado. Para determinar quantificação do crédito rogado para restituição pela recorrente. O crédito solicitado, né? Então, gostaria de deixar claro que eu mudei meu voto tendo em vista a sustentação do patrono, no sentido de que nos outros foram vistos e foi reconhecido o direito, tá? Só por isso que eu mudei meu voto, senão não mudaria. Eu estou registrando que você está conhecendo o recurso e convertendo o julgamento em diligência para determinar a quantificação do crédito solicitado. Isso aí é passível de mudança. Na próxima sessão, inclusive, você pode rever seu posicionamento, mudar, enfim. É só para deixar registrado em ata o primeiro posicionamento. Doutor João, eu vou iniciar pelo conhecimento. O senhor acompanha a doutora Fernanda? Doutor Wesley. Eu acompanho a relatora. O conhecimento seria o quê? Conhecer do recurso só. E doutor Kleber, seu pé de vista, né? Eu estou pedindo visto que eu vou fazer essa análise melhor e... Então, eu vou colocar iniciada a votação pelo conhecimento, acompanhou a relatora os conselheiros João Maurício Vital e Wesley Rocha. Pediu vista ao conselheiro Kleber Ferreira Nunes Leite, certo? Fez sustentação oral o patrono André Garcia Leão Reis Valadares, OAB Minas Gerais, 136654. Esse resultado eu vou colocar em relação a todos os processos, é isso? Aos itens 84 até o item 88. Então, é isso. Doutor André, a gente agradece a sua participação. Eu tenho mais alguma questão? A gente vai voltar aqui mês que vem. O senhor vai ter que voltar em janeiro. É só agradecer mesmo a atenção dos senhores e bom trabalho, né, ao longo aí do dia e de amanhã também. Obrigado. Obrigada. Pessoal, eu vou dar um intervalo, eu vou interromper a gravação. Fabimar, por gentileza. Pessoal. Só um pouquinho.